A origem das profecias. Ao longo da história, existiram alguns seres humanos com a capacidade particular de predizer o futuro. Muitos deles profetizaram eventos que se realizaram em nossa época atual. E na mente de quem tem acompanhado de perto esses feitos, tem sempre ficado a preocupação de saber de que meios os profetas se utilizaram para ter uma visão dos acontecimentos futuros. Sem dúvida alguma, as profecias marcam um dos mistérios mais profundos para quem inicia o caminho dos ensinamentos ocultos. Em muitas ocasiões, os profetas foram vistos como seres com capacidades divinas e, em volta deles, a grande quantidade de especulação quanto à procedência desses famosos poderes sobre-humanos. Este vídeo é um complemento para as lições anteriores, especialmente para as lições de consciência, dos registros akáshicos e da rede de luz planetária. Partindo daí, iniciamos com a explicação sobre a origem das profecias. O registro akáshico e sua relação com as profecias. Seria uma maravilha que essas profecias anunciassem eventos positivos. Porém, as profecias mais conhecidas, em geral, indicam mudanças catastróficas, como a morte de milhares de seres humanos, colapso de vastas áreas povoadas do planeta, o ressurgimento de terras que se encontram submersas no oceano, o deslocamento do eixo terrestre e, finalmente, uma época de paz e iluminação para este mundo. Estas profecias foram transmitidas por seres que se consideram fora do comum por suas habilidades de adivinhar o futuro. Mas como é possível saber algo que ainda não aconteceu? Acaso o destino já está escrito? E se estiver escrito, como fica o livre-arbítrio? Existe um arquivo ao nível cósmico onde são guardadas as memórias dos acontecimentos que ocorrem em todo o universo. Este arquivo ou registro chama-se, em idioma Irdim, Akashic. Não é como um livro ou arquivo que comumente conhecemos. É um mecanismo composto basicamente pela substância primária da criação, o éter. Neste arquivo se armazenam todos os acontecimentos cósmicos da criação, tal como aprendemos numa das lições passadas. Este registro funciona no nível das eletricidades eletroplasmáticas ou energias divinas e recolhe a informação mediante uma complexa rede que transporta consciência, luz e conhecimento, que, para o caso da Terra, é denominado como a grande rede de luz planetária. Por meio desta rede circula toda a corrente de vibração presente na existência e não unicamente no nosso planeta. Para que possam entender mais facilmente, imaginem que estes cabos simbolizam a rede de luz que se estende na vastidão do macrocosmos e a informação que transportam se armazenam em diferentes centrais que a processam e a arquivam. Cada uma dessas centrais conservam parte da informação de uma seção do nosso universo, e seu conjunto é o que conhecemos como registro akáshico. Este mecanismo ou computador cósmico, depois de ter gravado todas as ações humanas e acontecimentos sociais, políticos, religiosos, etc., pode, em um momento determinado, com base nos dados adquiridos, projetar, por lei matemática de probabilidades, os acontecimentos futuros. É muito importante entender que esta projeção é feita com base nos dados registrados no passado das memórias akáshicas. Vejamos um pequeno exemplo para entender melhor. Suponhamos que um engenheiro detecta uma fenda na base de uma ponte e, depois de várias observações, durante um tempo determinado, comprova que a fenda aumenta 20 centímetros a cada 6 meses. Por dedução lógica, pode-se predizer que em um ano a fenda terá 40 centímetros. E se esta base for a sustentação fundamental da ponte
e medir 120 centímetros, poderia deduzir-se que em 3 anos há perigo de que a ponte se desmorone. No entanto, se o engenheiro realiza um trabalho de reparação da causa que está produzindo a fenda, esta não causará nenhum dano à ponte. Neste caso, a predição não ocorrerá, uma vez que, ao modificar os elementos, modificará também a projeção lógica. Da mesma forma ocorrem as profecias. Este supercomputador acástico ou mente universal, por simples dedução lógica de probabilidades, pode fazer uma estimativa dos acontecimentos que estão por vir. Estes arquivos acásticos funcionam com energia mental, ou seja, com a mesma energia elétrica com que funcionam nossas esferas mentais. Portanto, suas vibrações podem ser transmitidas a qualquer mente que esteja em perfeita sintonia com essas frequências, através da rede de luz que permite tal conexão. Desta forma, os chamados profetas são pessoas que conseguiram estabelecer uma conexão mental com as memórias do registro acástico e conseguiram usar este supercomputador cósmico para predizer os acontecimentos futuros. Muitas das profecias se cumpriram totalmente. No entanto, há muitas outras que não. Isto se deve a que toda profecia não é inexorável. Como vimos anteriormente, no exemplo da ponte, ao modificar-se os agentes que produziam a catástrofe, se modifica o resultado. No registro de memória universal, há uma possibilidade de predição de 500 anos no futuro. Para nenhum profeta que realmente se conecte a esta fonte de informação cósmica, é permitido saber das probabilidades mais além de 500 anos no futuro. No entanto, é permitido saber o passado sem limite de tempo. Esta faculdade de saber conectar-se ao passado ou ao futuro se realiza através da projeção de mônadas, que são núcleos de energia que podemos transmitir à distância em sons, sensações táteis e visuais, qualquer acontecimento passado, registrado no arquivo de memória universal. Esta faculdade de projeção monádica se encontrava adormecida em todos os habitantes do planeta, salvo contadas exceções a que chamamos profetas, ou enviados de Deus. Agora, como passamos para um nível superior de consciência, muitos já despertaram essas faculdades em prol de sua aprendizagem e evolução. Já vimos em lições passadas que a meditação contemplativa é ver por nosso terceiro olho através do terceiro olho do nosso eu superior. Desta forma, é possível conectar com um desses núcleos de energia que contém as memórias ancestrais. Também realizamos uma meditação guiada para assistir à biblioteca cósmica e à nossa própria biblioteca individual. É importante ressaltar que não é o tipo de meditação que nos permite limpar nossos canais receptivos para conectar com o nosso eu superior, mas a disciplina e a prática diária e constante durante vários anos é que começará a conceder-nos tais benefícios. Não há solução mágica. Tudo aquilo que represente uma meta de maestria deve ser alcançada mediante a aplicação desta mesma maestria. Algo que me serviu muitíssimo para começar a elucidar a radiação da magna presença superior foi a observação da imagem da presença Eu Sou em movimento, uma ferramenta que eu mesmo desenhei para meu uso. Assim, fica claro que as chamadas profecias não são mais que cálculos de projeções baseados nos conteúdos acásticos, e em nenhum momento são inexoráveis, pois ao serem mudadas as condições e os agentes que determinam a profecia, esta se altera totalmente. É aqui onde a vontade do ser humano intervém para mudar esses agentes. Vemos assim, à medida que se avança nos conhecimentos científicos, os chamados fenômenos de previsão se fazem mais racionais e lógicos. Um século atrás, quem predizia um eclipse ou uma situação climática era considerado um profeta ou um bruxo. No entanto,
Atualmente, os astrônomos o fazem comumente, mediante cálculos matemáticos e instrumentos de projeção. Os atualmente chamados clarividentes são seres avançados em disciplinas mentais que utilizam instrumentos desconhecidos pela ciência, como, por exemplo, a mencionada conexão de sua mente com a esfera mental superior ou registro acástico. É importante darmos um espaço para nosso crescimento interno mediante a respiração, a meditação, a yoga, a música das altas esferas, a boa alimentação, o estudo de alguma ciência, o desenvolvimento do nosso lado artístico, etc., os quais nos permitirão conseguir um manejo mais útil de nossas próprias capacidades mentais. Se você está vendo esse vídeo, é porque você precisa dele. Que o amor de Deus esteja sempre com você.